fato lamentável que foi o assassinato de um torcedor ontem no entorno lá do Engenhão. Então, no momento em que a gente tem que caminhar para neutralizar esse tipo de rivalidade, né, e contribuir para que haja paz, né, entre as torcidas, uma medida dessas eu imagino que vai exatamente no sentido contrário. Mas, né, o que nós vamos fazer? Presidente, mas o clima entre as diretorias do Flamengo e do Botafogo andam ruim faz tempo? Tem um motivo da contratação do William Arão? Olha, se anda ruim não é por nossa culpa, né? Nós contratamos um jogador que estava livre e se nós não contratássemos, outro clube certamente contrataria. Vários interessados já se apresentavam naquele momento e de lá para cá a gente tem sofrido realmente alguns ataques, né, demonstrações de hostilidade, né, por parte de dirigentes do Botafogo, mas você pode pesquisar aí, você não vai ver nenhuma declaração minha, nem de nenhum torcedor do Flamengo que é contribuindo para a desunião, né, contribuindo para esse tipo de coisa, que exatamente a gente tem noção da nossa responsabilidade. Tá? Então, eu sei que essa questão de rivalidade com o Flamengo mexe muito com outros clubes, né, que procuram se posicionar como um grande rival do Flamengo, mas acho que nós não devemos entrar nessa. A atitude do Flamengo, desde que isso começou, foi sempre de ficar numa posição neutra, passiva, sem alimentar nenhum tipo de hostilidade. Se eles não agem assim, né, eu lamento, mas não posso fazer nada. Presidente, boa tarde. O senhor é o Fábio Sormani, é um prazer falar uma vez com o senhor. O senhor sabe da minha admiração pelo seu trabalho e pela sua pessoa. Eu sei que é impossível, o senhor como presidente, é impossível controlar todas as coisas que acontecem no clube. E às vezes as coisas acontecem e o senhor não está sabendo. É normal. Isso é normal em qualquer empresa. No time de futebol também. Mas me causou muita estranheza, muito aborrecimento, muita tristeza o Twitter que foi publicado ontem, depois do jogo, comemorando a vitória. E como se nada tivesse acontecido, como se uma pessoa não tivesse morrido do lado de fora do Engenhão. O senhor já descobriu quem foi o engraçadinho que fez isso? O senhor vai tomar providências com ele? Sormani, só gostaria de retribuir os elogios. Pode ter certeza que respeito a essa admiração é recíproco. Obrigado. E agradeço muito aí, de vez em quando você me defende aí em situações até mais acaloradas. Mas com relação ao tweet, eu tenho plena convicção de que foi um tweet infeliz, porém eu garanto a você que ele foi postado antes de que qualquer pessoa tivesse conhecimento de que um torcedor havia morrido e que vários outros estão, né, em estado grave. Tá? Então foi simplesmente um tweet que eu acho até que foi desnecessário, se referindo exclusivamente ao resultado do jogo dentro de campo. Tá? No tweet não tem nada que faça algum tipo de menção à confusão de torcida, absolutamente nada. Faz menção ao resultado de campo e ele foi interpretado, talvez até maliciosamente, como sendo uma apologia à violência. Tá? Ninguém em sã consciência vai ler aquele tweet e descobrir que tem qualquer apologia à violência. Tá? É claro que se nós soubéssemos, né, a pessoa que colocou o tweet, não sei quem é, mas tivesse conhecimento de que uma pessoa havia falecido, isso para mim foi o que é o fato principal, né, do que nós estamos discutindo ontem, que certamente não teria saído isso. Tá? Então eu concordo com você, mas pediria a sua compreensão nesse sentido, de que não houve nenhuma intenção de fazer. E eu acho que, né, qualquer pessoa inteligente, né, vai perceber que ali naquele tweet não existe nenhuma apologia à violência. Ao contrário, né, o Flamengo sempre se pautou por não embarcar nessa onda aí de acusações, exatamente porque a gente preza muito a questão da paz nos estádios. O presidente mostrou agora também que ontem à noite o Twitter oficial do Vasco da Gama
também falou, estamos com o Botafogo pela luta da paz dos estados. Há uma divisão aí no futebol carioca entre Flamengo e Fluminense de um lado e Botafogo e Vasco do outro, presidente? Olha, se há, não deveria haver, né? Porque, com relação à paz nos estádios, se o Vasco está com o Botafogo, ele está com o Flamengo também, com o Fluminense. Eu acho que ninguém é maluco para não querer paz nos estádios, né? Se algum desses dirigentes quiser a colaboração do Flamengo para fazer qualquer tipo de manifestação nesse sentido, pode contar. Agora, se existe uma divisão, né, por conta de maior aderência ou menor aderência aí às políticas da federação, eu acho que isso é natural, mas acho que nem isso justifica qualquer tipo de incitação à violência. Ô, Daniela Boaventura, a Daniela está aí no Rio de Janeiro também. Dani, faz sua pergunta aí para o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. Oi, meninos. Boa tarde para vocês. Presidente, eu acho que tem muito a se discutir, né, em relação a tudo que aconteceu ontem, mas vou voltar para o que é a responsabilidade do senhor nesse momento. O presidente do Botafogo está dizendo que o Flamengo não joga no Engenhão. Então, qual vai ser a medida? A gente já sabe que tem um jogo quinta-feira em Brasília. Como é que o senhor recebe essa notícia do ponto de vista prático e quanto vai fazer falta, pelo menos até a Arena da Ilha, ficar em condição de jogo? Mas, Daniela, o Botafogo proibiu a gente jogar em Brasília também? Não, no Engenhão. Sim, mas o jogo de quinta-feira é em Brasília, né? Exatamente, o seguinte é em Volta Redonda. Por conta das viagens do senhor. O Flamengo não pretendia jogar no Engenhão mesmo, a menos que fosse alguma determinação vinda da federação. E se isso não acontecer, nós não vamos jogar. Te garanto que o Flamengo não vai acabar por causa disso. Ô, presidente, explica um negócio, o senhor que estava lá ontem no Engenhão. Qual foi o verdadeiro motivo? Era pouco policiamento? Era uma coisa já programada entre torcidas organizadas? O porquê? Da onde começou essa guerra aí ao redor do Nilton Santos ontem, presidente? Olha, bem, eu sinceramente não sei, porque o Flamengo não era o mandante do jogo, né? O mandante era o Botafogo. O Flamengo foi convocado para uma reunião operacional que acontece sempre previamente às partidas, que aconteceu na quarta-feira entre, né, os efetivos aí de administração de estádio dos dois clubes e da federação. E essa reunião aconteceu, se eu não me engano, em um clima absolutamente normal. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um jornalista da Rádio Globo perguntando se eu sabia de alguma coisa, né, que o jogo estaria ameaçado de não acontecer. Eu respondi que não sabia de nada e depois esse mesmo jornalista, né, que é o André Luiz, me mandou um outro WhatsApp dizendo que tinha falado com o comandante, né, do JEP, o Major Silvio, e ele tinha garantido que o jogo ia acontecer normalmente. E aí foi isso que eu transmiti a todos os jornalistas que me perguntaram. Eu falei, eu confio no policiamento, confio no comandante do JEP, acho que o jogo vai acontecer normalmente. Depois que eu já estava no estádio, que eu cheguei mais cedo para ver a preliminar, começaram as confusões do lado de fora, né, barulho de tiros e tudo. E alguns me perguntaram também se eu achava que o jogo deveria ser suspenso. Eu falei que isso não era assunto do Flamengo, que isso era um assunto do policiamento, que nós confiaríamos neles. Agora, mesmo eu não sendo especialista em segurança, eu entendo que seria uma insanidade a partir do momento que você tem milhares de pessoas lá de fora de um estádio se conflagrando lá, com aquela confusão toda. Acho que a pior coisa que você poderia fazer seria cancelar o jogo. Porque aí as pessoas continuariam do lado de fora e continuaria a confusão. E seria muito pior. Mas eu não sou especialista em segurança, mas imagino que deve ter sido isso que levou o comandante a confirmar a partida. E a partir do momento que começou a partida, você não teve mais problema nenhum. Afinal, ele estava certo. Então, o que me resta é lamentar profundamente o que aconteceu, né? Lamentar que um menino, um rapaz de 20 e poucos anos, podia ser meu filho e tal, foi assassinado covardemente. E nós temos que agora brigar para que os culpados sejam encontrados e exemplarmente punidos. Tá? Não deve ser difícil, né? Ele foi alvejado, né, por uma pessoa que estava num carro.
né? Foi segundo todas as testemunhas. Então não deve ser difícil, pelo menos não deve ser impossível identificar esse carro e prender o assassino, né? Além dele, você teve, parece que várias outras pessoas que foram atingidas também por disparos de revólver, né? Um integrante da torcida organizada do Flamengo, eu tive esse relato, que também foi atingido, mas felizmente nada de mais grave aconteceu com ele. Parece que tem um outro aí em estado grave. Eu acho que agora nós temos que trabalhar muito no sentido de punir os verdadeiros culpados, que são as pessoas físicas, né? São esses bandidos, esses desordeiros que se aproveitam de momentos como esse, né? E para praticar esse tipo de atos que só são nocivos e só prejudicam a quem quer jogar o futebol, quem quer proporcionar um espetáculo bonito aí para os torcedores. Olha, tem muitos torcedores do Flamengo mandando mensagem aqui via Twitter, e aí, desculpa até minha ignorância, porque eu não vou com tanta frequência a jogos assim quando eu estou no Rio, vou esporadicamente. E eles estão falando que o Cadê Você é uma música que a torcida do Flamengo canta desde 2008, 2009, para a torcida do Botafogo, que não é uma coisa agressiva, é uma brincadeira, é uma tiração de sarro. Não conheço, o pessoal está falando. É verdade, eles cantam essa musiquinha assim. Então, que esse Cadê Você é uma musiquinha que já tem. Então, já há muito tempo, tempo. Eu não conheço, então estou relatando aqui o que o torcedor do Flamengo está falando. Boa tarde, presidente. Quem fala aqui é o Mano. Satisfação falar com o senhor. Com relação ao posicionamento que o senhor adotou diante da reunião que houve na quarta-feira, eu concordo com o senhor aí com relação a adiar a partida no domingo. Diante do que está acontecendo do lado de fora do Engenhão, eu também entenderia talvez como uma situação um pouco mais grave se você não realizasse o jogo naquele momento. Mas diante da situação que vive o Rio de Janeiro hoje, a reunião que foi feita na quarta-feira, segundo o senhor, não faltou talvez um pouco de bom senso dos dois clubes sugerirem para que não houvesse o jogo já na quarta-feira, presidente? Porque o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que está numa situação complicada, é uma situação caótica. O Rio de Janeiro trabalha com um número reduzido de policiais, porque alguns deles estão impedidos de sair do próprio batalhão. Não poderia talvez haver o cancelamento já na quarta-feira, presidente? Olha, foi na quinta-feira, né? Perdão, essa reunião. Agora, eu entendo que esse tipo de providência deve partir do policiamento, né? Os especialistas são eles. Se partir do policiamento, do comando do GEP, da Secretaria de Segurança do Rio, qualquer indicativo em que seria bom interromper a realização de jogos no Rio de Janeiro, pelo tempo que eles achassem necessário, é claro que o Flamengo ia respeitar, tá? Mas isso não aconteceu. Os representantes dos dois clubes participaram dessa reunião, da federação, do GEP, e o jogo foi confirmado. Então não cabe ao Flamengo avaliar a situação global da segurança no Rio de Janeiro, no país, que todo mundo sabe que é complicada mesmo, mas o que cabia naquele momento era respeitar a posição das autoridades. O presidente, é o Fábio Sormani de novo. Eu queria fazer para o senhor duas perguntinhas, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Em função dessa violência que existe hoje no país, e parece algo incontrolável, lamentavelmente. Aqui em São Paulo existe os clássicos com apenas uma torcida, a torcida do mandante. Então eu pergunto para o senhor é favorável, em função do que aconteceu ontem no Rio, e tem acontecido não só no Rio, em muitas capitais brasileiras, a presença de torcida única? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é a seguinte, que a Dani, que está me passando aqui pelo WhatsApp, ela quis dizer o seguinte, presidente, que o artigo 62 do regulamento prevê que semifinal e final sejam no Engenhão, e não tem mais o Maracanã. Se o Botafogo está proibindo o Flamengo de jogar no Engenhão, como ficaria o campeonato do Rio de Janeiro se o Botafogo não pode, se o Flamengo não puder jogar no Engenhão? Então são duas perguntas, presidente. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu sou totalmente contra a torcida única, tá? Isso aí acho que é a falência do futebol como espetáculo, como entretenimento. Eu acho que eu sou a favor
da torcida mista, em que o pai, que é botafoguense, com os filhos rubro-negros, possa ir junto com o estádio, né? Você tem o marido rubro-negro e a esposa tricolor, eles possam ir juntos ao estádio e torcer cada um para o seu time num clima de total harmonia, né? Foi assim que eu vivi quando eu era pequeno e tal, e eu acho que a gente tem que trabalhar para voltar a isso. Com relação ao segundo ponto, qual foi mesmo? Desculpe. A questão das semifinais e finais do Rio de Janeiro. Pois é, essa é uma questão que não diz respeito ao Flamengo, né? Isso diz respeito à federação. Foi uma determinação lá do Conselho Arbitral que as semifinais e finais fossem jogadas no Maracanã, se não fosse possível, no Engenhão. Se o Botafogo convencer a federação ou os outros clubes do Conselho Arbitral a mudar isso, né? Nada contra, não sei para que estádio vai ser direcionado, talvez para fora do Rio, que o Flamengo não tem problema nenhum de jogar, seja dentro do Rio, seja fora do Rio, a gente vai jogar onde for melhor, onde for determinado. O presidente, é o Pascoal que está falando, boa tarde para o senhor. Eu quero apenas demonstrar minha indignação com essa situação vivida, especialmente no futebol carioca, com o estádio do Maracanã. E eu sei que o senhor tem a mesma indignação que eu, e a solução a gente não vê a curto prazo. O senhor enxerga alguma coisa, o senhor vislumbra alguma possibilidade de ver o Maracanã, esse patrimônio do esporte mundial, melhor aproveitado, uma situação um pouco melhor para o torcedor? Enfim, o que o senhor está analisando nesse momento, presidente? Pascoal, eu torço para isso, né? Nós temos aí a perspectiva de ter uma definição a curto prazo aí da situação regulatória do Maracanã. É claro que o ideal seria uma nova licitação para ter mais segurança jurídica, né? Mas havendo essa transferência de controle aí da concessão da Odebrecht para uma outra concessionária, eu acredito que dependendo do resultado, né, se for um grupo de empresas confiáveis, a gente pode participar e vamos trabalhar para transformar o Maracanã naquilo que ele sempre foi, ou seja, o principal palco do futebol, né, do futebol brasileiro e quem sabe mundial. E se o Flamengo vier a participar da gestão do Maracanã, você pode ter certeza que não vai haver nenhum tipo de restrição, até porque nós teremos a consciência que nós somos apenas concessionários, não somos donos do Maracanã, é um equipamento público, como é o Engenhão também, e nós vamos garantir o livre acesso de todos os clubes e torcidas ao estádio. Presidente, queria agradecer muito a tua participação, o senhor sempre solícito aqui com a gente do Fox Sports. Obrigado, espero que todos esses problemas sejam resolvidos, né? Infelizmente tivemos mais uma morte, mais 7 pessoas internadas, não sabemos ainda se em estado grave ou não, mas que isso acabe aí, que o futebol carioca aí volte a paz, não só o futebol carioca, o futebol brasileiro. Mas obrigado pela atenção com a gente aqui, presidente. Um grande abraço, senhor. Beleza, Benja. Foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. É isso aí. Um abraço, presidente. Aí, olha, a produção também está tentando entrar em contato com o presidente do Botafogo para ouvir, né? Nós temos que ouvir os dois lados, mas não está atendendo, o telefone está só dando caixa. Estamos ligando também para o Antônio Lopes, diretor do Botafogo, mas ele está, acho que, numa reunião. Então, daqui a pouco nós vamos tentar colocar o outro lado dessa polêmica toda no ar. Infelizmente morreu gente. Morreu mais um. Mais um. Infelizmente. Eu tava vendo um garoto de 28 anos. Eu estava vendo uma matéria, não sei se está no Globoesporte.com, sei lá. O segurança do Botafogo alerta ainda o repórter. Fala, olha lá, tem mais ambulâncias na frente do estádio do que viaturas da polícia. Cara, tava na cara, é uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Volto a falar aqui, faltou bom senso de ambos. Por mais que o presidente Bandeira de Mello tenha dito que ele não é responsável pela segurança, no regulamento diz que o organizador é responsável também. O organizador é o Botafogo. Então, tudo bem, mas faltou, é o que eu falei, faltou bom senso de ambos. Os dois deveriam ter dito que, diante da situação que ocorre no Rio de Janeiro, como acontece em Vitória também, no Rio de Janeiro com uma menor intensidade, mas está acontecendo mas também. Ele acabou de falar que mas aí que tá, Sormani. Mas ele não é especialista em segurança. Sormani, não precisa ser especialista em segurança para saber que era uma
Ok, Benjamin. O Major falou, tá tudo ok. Ok, Benjamin. O Major pode falar o que ele bem entender, mas diante do que está acontecendo... Como é? Mas ele é um especialista, mano. Sormani, não é porque você está conversando com o especialista que você não pode contrapor uma opinião. Você pode contrapor, mas você quer tem que dizer acatar, que a sua opinião é mais Sormani, soberana em relação a dele? Sormani, a questão é a integridade física do ser humano, tá certo? A partir do momento que existe um estado caótico, que é praticamente uma... Mano, estado de natureza. Mas quem cuida As pessoas estão agindo como selvagens. Mas quem cuida da segurança... Mesmo assim, mas quem cuida da segurança... Então, desculpa, o especialista em segurança, ele deu início numa partida que tinha 50 policiais quando iniciou o jogo. Mas fora do estado. ele tá dando ok. Está aprovado por A mais B que ele errou. Você não acha um absurdo você 50 policiais não serem suficientes para fazer o policiamento e organizar uma partida de futebol? Eu acho absurdo, senhor Romero, só que ele tem que estar adequado à realidade. Sabe o que não é? Porque as pessoas que frequentam, não todas, porque uma parte das pessoas que frequentam o campo de futebol são selvagens, são animais, são bandidos e arruaceiros. Um campo de futebol, senhor Mani? Desculpa. Semana passada nós tivemos um evento em Vitória. Não, eu vou externar para mostrar porque não é só as pessoas que frequentam futebol. Senhor Mani, a semana passada em Vitória, mas ok, a gente tem que externar aqui para provar que não existe aqui o lado A e o lado B. São as pessoas que frequentam a nossa sociedade que vão para campos de futebol. A gente viu imagens lá em Vitória, eu sei que o programa de futebol nem cabe ficar externando esse tipo de assunto, mas pessoas, 90% das pessoas que saquearam lojas e mercados lá em Vitória não eram bandidos, não tinham antecedentes criminais e saquearam lojas. Eu só queria entender uma coisa. A pessoa, ô Benjamin, quando ela vê que não tem polícia, ela tá, sei lá, ela acaba virando a chavinha e parece que desce o satanás. Eu só queria entender uma coisa que eu não consigo entender o que você falou. A maior parte das pessoas que vão para campos de futebol são decentes, é que a minoria pratica esse tipo de barbárie. Eu só queria entender uma coisa que eu não entendi o que você quer falar. Em relação a quê? Se o comandante da polícia, quem manda, quem decide, se o comandante fala não dá para ter jogo, ninguém contesta. Agora, se o comandante vira e fala assim, pode seguir o jogo, que tem condição, como é que você quer que os caras... Mas eu vendo a situação e falar, comandante, desculpa, o senhor tem certeza, 100% do que o senhor está falando? Mas alguém deve ter dito pra ele. Você quer que o presidente do Flamengo saia na porta do estádio contando quantos polícias isso chama-se bom senso, cara. Isso chama-se bom senso. Mano, mas quem cuida da segurança ok, velho, mas o clube tem autonomia para pegar e falar, não realizaremos a partida enquanto não houver 100% de segurança. Tá louco, mano. A estreia do policiamento dá ok. Se o time não joga, ele perde os pontos. Tem uma série de implicações aí. O negócio é o seguinte, a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, você tinha, se eu não me engano, acho que 200 policiais para fazer a estreia do Botafogo. Ontem, no começo da partida, depois no término, parece que chegou reforço. No começo da partida tinha um pouco mais de 50. Mano, cara, absurdo. Mano, mas se o comandante... Tragédia anunciada. Mas você quer que o presidente do Flamengo, o presidente... Vão lá contar... Peraí, juiz. Nós vamos sair pra contar a polícia. Se o comandante, quem dá o aval é o comandante, como é que você vai contestar o comandante da polícia? E dentro do estádio não aconteceu nada. E dentro do estádio, o presidente não aconteceu nada. Eu queria aproveitar a sua fala para encaixar uma coisa que você diz praticamente todas as semanas. Qual? O cidadão que vai com uma arma dentro de um carro para um jogo de futebol, ele não vai ver para jogo de futebol. Pois é. Não adiantava 50, 200 Você podia ter 5 mil policiais. Se ele passou com o carro e deu tiro nas pessoas que estavam na rua... Ele poderia ter sido muito maior, Pascoal. Eu não estou falando aqui, porque morte no futebol não foi porque só tinham 50 policiais. Exato. Mas é o cidadão entender isso. Não é isso, senhor Mani. Meu Deus do céu, eu tenho que desenhar aqui. Vamos lá. Não é. Por parte. Eu não estou entendendo. Desculpa a minha ignorância. Não, muito pelo contrário. O senhor está entendendo, mas faz questão de falar que o Marco não está entendendo. Não, e agora você me ofende de novo. Não estou ofendendo você. Eu estou querendo te provocar. Não estou te ofendendo. Estou tentando entender. O negócio é o seguinte, todo clássico, seja Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todo clássico sempre tem uma morte pelo menos. Salvo algumas exceções, mas geralmente tem. O negócio é o seguinte, ontem poderia ter acontecido muito mais mortes, cara. Muito mais. A tragédia poderia ter sido muito maior. Ninguém está questionando isso. Mas, mano, o cara tá propenso a matar. Ele vai com uma arma dentro de um carro. Se os caras passam na rua, ele dá tiro nos caras, o que ele vai lá fazer o quê? Mano, se o corpo de bombeiros vai... Tá bom, gente, a minha opinião. Mano, não é opinião. Se o comandante... Respeitem minha opinião. Não dá pra respeitar. Chato, cara, chato. Não dá pra respeitar. Se o comandante do corpo de bombeiros entra aqui e fala assim, olha, pode fazer aqui a festa que tá tudo ok, e tem um incêndio, a culpa não é do lugar. É a culpa do comandante que deu ok. Tá certo? Se o comandante da Polícia Militar fala assim, há condições de jogo, como é que você quer que o clube fale? Não, eu não vou jogar. O Mano não está dizendo que os times deveriam ter deixado de jogar ontem. Acho que tá, ele falou isso. Não ontem. O que o Mano está dizendo é que na quinta-feira, 3 dias antes do jogo, alguém deveria levantar essa possibilidade. Agora, mas na quinta também a polícia falou o Mano falou de ontem. Exatamente, é que ontem realmente... Não.
Sim. Mudam as coisas. Se você decide, ontem, antes de começar o jogo, por conta desses incidentes, cancelar a partida, isso pode causar um tumulto ainda maior. Mas na quinta a polícia falou que tinha condição. Porque eu acredito que na quinta-feira isso não era previsível. Claro, pode. Isso não era previsível. Essa que é a sensação que eu tenho. É previsível, de uma certa forma, manter a razão. Rio de Janeiro já tá a situação do Rio é ruim, é verdade. Mas eu duvido, o Rio de Janeiro tá acontecendo faz um tempão. Eu duvido que o comandante... Eu duvido que o comandante da polícia nessa reunião tenha dito assim, olha, nós só vamos ter 50 policiais. Se ele dissesse isso, eu acredito que os dois clubes iriam falar, não, putz, desse jeito não dá pra ter jogo. O que eu acho que aconteceu nessa reunião é que foi garantido, como sempre é garantida, a condição de se fazer um jogo. Então, como é que o presidente vai falar, não vou mais jogar? Fala, Dani. A ata do JEP de quinta-feira previa 170 policiais militares no estádio. O clássico no Rio de Janeiro geralmente se faz com entre 160 e 180 policiais. A ata da FERJ, que tem lá o número de policiais de estádio, dizia que teriam 170 e não 52. Então, essa é o que estava na ata. Por isso que eu acho que o jogo... Não, tudo bem, vamos jogar. E aí 3 dias depois, acontece essa situação que... E aí eu acho que tem que ser imputada a responsabilidade, sim, ao comando da Polícia Militar. Mas por que apareceram só 52 policiais? É a polícia que tem que responder. O problema do aquartelamento, enfim, as coisas foram vividas. Mas no término da partida tinham mais policiais. Chegaram aí mais 40, depois, ao término da partida. Não era só 40, Pascoal. Batia mais de 200 policiais aí no término. Não, a informação que foi dada após o jogo... Porque saíram provavelmente de alguma área que precisava ser policiada para resolver essa questão. Porque um idiota vai com um revólver no campo de futebol. Não foi no campo. Do lado de fora. Do lado de fora, passa na rua e dá tiro dentro do campo, não aconteceu nada. Gente, ele atirou de claro dentro que eles do têm carro. Que olhar fora, ele atirou de dentro do carro nos torcedores que estavam na rua. Ele não estava com a intenção de assistir um jogo de futebol. Ele estava com a intenção de matar. É isso que você fala. Isso é muito semelhante, é bandido. Isso é, na minha visão, bandido. Isso é muito semelhante. Assassino. Aquelas matanças que tem lá nos Estados Unidos. O cara sabe, por exemplo, a nossa violência é previsível. Você sabe que tem violência, então você tem que tratar para cuidar e para deixar que ela não aconteça. Um cara entrar num supermercado ou no shopping center armado, mata todo mundo e se mata, isso não é previsível. Não tem como você prever isso. O cara vai com um revólver no carro para dar tiro nos caras na rua. Agora, aqui a gente sabe que o campo de futebol é um lugar em potencial para arruaças. A gente sabe que determinadas regiões das grandes capitais, elas são problemáticas. Você tem que tomar cuidado ali. Então, ali você vai policiando. Agora, como é que você vai prever que um cara ia passar com um automóvel em freio do lado de fora do estádio com o revólver dando tiro nos outros? Não tem como prever isso. Ô, Daniela Boaventura, vamos falar agora... Tentar, né? Quer dizer, é difícil. Vamos falar da parte boa. Não tem parte boa a partir do momento que uma pessoa vai para o estádio e morre. Então já não tem mais parte boa. Mas vamos tentar, então, falar do futebol dentro de campo. Flamengo e Botafogo fizeram um jogo difícil. O que você achou, Dani? Daqui a pouco eu vou falar do Bandeirinha. Daqui a pouco eu vou falar. Aí o Pascoal fala que eu sou radical, Dani. Daqui a pouco a gente fala do complementar essa informação. Você estava falando que não sabe o estado de saúde, Benja. Esse número nosso está certo, é o número de pessoas que estão internadas nos hospitais da rede pública. Desses 7 feridos, 1 está em estado grave e tem mais um torcedor internado no hospital particular ali da região, também em estado grave. Além do Diego, que morreu ontem, tem mais 2 pessoas ainda em estado grave por conta disso tudo que aconteceu fora do estádio, tá? Mas vamos lá pra dentro, vamos falar da bola rolando. Acho que pra começar a falar desse clássico, a gente tem que lembrar que o Botafogo tava poupando os jogadores, né? Tava com o time praticamente reserva ali por conta da Libertadores que disputa agora no meio de semana. O Flamengo não, veio com força total e ainda assim o Botafogo conseguiu fazer um jogo bastante duro, né? O Flamengo tomou sufoco ali em alguns momentos, a gente tá vendo já os gols da partida. O primeiro ali que a bola procura o Guerreiro, o Flamengo abre o placar. E aí já é o lance do Bandeirinha, né? Olha o que faz a zaga do Flamengo. Parou todo mundo. Só o Arão continua correndo. Mas parou porque o Bandeirinha levantou a bandeira e ferrou o Trauco. Claro, lógico. Aquilo é instintivo, pô. O cara tá olhando a bandeirinha, ele para. Ué, e o juiz? Não esperou o juiz? Não, o juiz mandou seguir a obração dele, Exatamente. A obração dele. Mas o árbitro tem que chamar a responsabilidade. Você parou, então parou. Dani, se eu chegar na sua frente agora, ameaçar dar um tapa no seu rosto, você vai fechar o olho. Lógico. Você tá sabendo que eu não vou dar. Mas você vai fechar o olho. Gente, o Bandeirinha levantou. O Bandeirinha levantou a bandeira, o jogador viu e para.
O Trauco ia chegar na bola mole. O Bandeirinha não errou, eu não tô defendendo o Bandeirinha. Eu só acho que, assim, você para quando o juiz te fala, parei o jogo, não é? Você tá mas é incentivo, Dani. O juiz não fala, ele apita. O jogador, ele faz o gesto com o braço para seguir o lance. Só que é sintomático. O Bandeirinha é um desconhecedor da regra. O Bandeirinha é um desconhecedor. Ele foi precipitado, Pascoal. Ele se precipitou. Ele conhece a regra, a gente sabe. Pô, mas ele tá lá pra fazer esse maldito impedimento. Ele não pode se precipitar. Ele não faz outra coisa. Ele não dá cartão amarelo, não dá cartão vermelho. Entendeu? Ele não faz abdominal no meio. Nada, ele não perde gol. Ele tá lá pra assim, impedimento não é impedimento. Como ele se precipita? Agora que eu sou um cara. É por isso que eu falo. Você não tem prevenção contra os bandeirinhas. É por isso que eu falo. Tem gente. Esse profissional de ontem, eu não sei o nome dele. Eu não tenho o nome dele aqui. Ele tem que passar por um exame, porque é um teste, porque não é possível que ele não tenha o discernimento. Eu preciso esperar um pouquinho. A partida já levantou, gente, pelo amor. Isso eu faço, nós fazemos aqui, porque nós não estamos preparados para trabalhar nessa função. A gente faz isso. Agora, um profissional, esse cara não pode fazer isso. Esse erro dele é grotesco. Semana passada, aquele árbitro de linha tava lá. O jogador do Botafogo chutou a bola aos 52 minutos, passou 1 metro na frente do cara. Aí não dá. Aí o Pascoal fala que eu sou radical. Não eu acho que você é radical, não, mas você quer eliminar nem essas tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós eliminaríamos todas as polêmicas em 90% dos erros. O erro ele vai ser muito mais acentuado do que o acerto, mas você não pode extinguir a profissão de bandeirinha de futebol. Você tem que talvez qualificar o cara, ele está ali para auxiliar o árbitro. O impedimento é uma das regras mais inteligentes do esporte, não só do futebol. É uma regra que você precisa trabalhar a sua inteligência. O bandeirinha, se ele não estiver ali para auxiliar o árbitro, não tem como o cara analisar o impedimento mesmo. Mesmo o time tem que saber, tem que ser inteligente para deixar o adversário. Pois é. Eu acho que lance de bola parada tinha que acabar o impedimento. Falta. Tinha que acabar o impedimento. Os caras vão tudo para dentro do gol. Vira queimada. Você então a favor do. Você é a favor de acabar o bandeirinho ou acabar o impedimento? Não, basta que é a favor de mim, porque eu falei isso aí muito antes do Vobasta. É que você é a favor de matar o doente ao invés de curá-lo. Eu sou a favor de qualificar o bandeira. Eu não quero matar ninguém, não. Ô, Daniela Boaventura. Oi, beijo. Oi, tudo bom? Oi, desculpa o senhor, mas você foi grosseiro com ele. Você foi estúpido. É que você tá grosso. Você tá grosseiro. Não é que você foi, você está grosseiro. Ô, Daniela Boaventura, não é só comigo, não. Não é só comigo, não. Não é só comigo, não. Tem coisas subindo aí a tua testosterona tá indo pro lado errado. Testosterona tá alta também. Ô, Daniela Boaventura. Agora, o mano que tá com os cotovelos dele tudo inchado, eu vou dizer igual a você. E o Guerreiro esse ano, hein? 5 jogos, 5 gols, um gol a cada 88 minutos. Exatamente, um gol a cada 88 minutos. Acho que as mudanças promovidas no restante do time pelo Zé também estão facilitando muito a vida dele, né? Ele já deu várias entrevistas dizendo que a bola está chegando mais, que ele está tendo mais oportunidades de fazer o que ele faz melhor ali. O Zé ontem até testou o Berrio no final como centroavante, né? Tirou o Guerreiro, colocou o Gabriel pro lado e colocou o Berrio ali na frente. Não tem ainda muito entrosamento com a equipe, tentou fazer algumas jogadas, mas o Guerreiro realmente está num ano excepcional no Flamengo. Essa temporada parece que vai ser realmente aquela temporada do Guerreiro que todo mundo cobrou o tempo todo, né? Mas, repito, é uma coisa do time, é uma coisa da equipe que também está favorecendo o futebol dele. Eu queria chamar a atenção, desses 5 gols do Guerreiro, 4 foram de cabeça. O único que ele não foi de cabeça foi um pênalti que ele bateu. Então, quer dizer, fica aí a dica pro Zé Ricardo tentar resolver essa questão, porque você não pode ter um jogador fazer um gol só de um jeito. O adversário também começa a bola do Diego ontem, sensacional. Claro, esses são jogadores extraordinários, né? Bateu bem o Diego, botando muito efeito na bola. Esse não foi de cabeça no fim das contas. Ah, não foi? Nada, bateu no. O último toque foi no joelho. Ele errou a cabeçada. Ah, ele errou a cabeçada? Mas é um gol, vai. De lance. A intenção aqui vale. É verdade, a bola bateu no joelho. Mas de qualquer maneira era um gol de bola. Era um gol pra fazer de cabeça. De fazer de cabeça. Então, esse é um negócio que me chama a atenção. Outra coisa, o Diego fez um jogo sensacional, né? O Diego jogou demais ontem. Um cara que ele se entrou no Flamengo, não sentiu entrar no Flamengo. Parecia que estava encorpado já o time do Flamengo. Imagina quando chegar o Conca, então. Começou a temporada nova e ele continua no mesmo patamar, um patamar elevado, né? Um patamar que obriga outros jogadores, por exemplo, Lucas Lima. Ontem jogou fino, porque precisava dele. Que os caras estão vendo que ele tá. Mas entendeu? Eu vou te falar, mas o time do Flamengo tem padrão.
Tem que dar o mérito pro Zé Ricardo. Esse time do Flamengo tem cara de time aí, não, pegou o time B do Botafogo também. Não, tudo bem, venceu, mas tem que mudar. É treinador novo, ele é ok. Pede pro Serra Macaense, o jogo amistoso, tudo é um lixo. Não, não é um lixo, não é um lixo. Não é um lixo, Benja. Eu defendi aqui o Flamengo, quando o Flamengo perdeu os amistosos, eu falei, tá num período de reconstrução, começo de ano, tem que também ter calma. Só que ontem não dá também pra se iludir com a vitória, porque era o time B do Botafogo. Isso é fato. O Corinthians perdeu sábado pro time A do Ituano. O que foi ridículo também. O Ituano não, Santo André. Vamos ver agora, mano, os jogadores do Flamengo, o que eles falaram depois do jogo. E daqui a pouco, informações ao vivo do Botafogo com o Juliano Lima. Antes, vamos ouvir os jogadores do Flamengo ontem. Mano, dá um sorriso aí. A gente fez um jogo inteligente e agora tive uma semana para trabalhar a Primeira Liga e depois pensar no Madureira. E cada jogo que passa a gente está se sentindo melhor, o time está se sentindo melhor, então a gente o professor está gostando do que vê, a gente está se conhecendo, então isso é importante para nós, respeitar a rodízio, a avaliação, isso é com o professor, né? A gente está aqui para poder jogar e quem ele colocar em campo com certeza vai defender as coisas do Flamengo. Vestir essa camisa é sempre uma responsabilidade, vencer todos os jogos, independente de onde jogamos, né? Os nomes dos jogadores que enfrentamos. Hoje enfrentamos o Botafogo, independente de qualquer coisa, sabíamos que seria um jogo difícil e sabíamos que poderíamos ganhar também, né, com atitude. Foi isso que nós tivemos, então é o que você falou, nós entramos com o objetivo de nos classificar com antecipação e alcançamos e por isso estamos muito satisfeitos. Tá aí o Diego, jogador do Flamengo, e agora nós vamos ao vivo pro Rio de Janeiro com o Juliano Lima com informações do Botafogo.